Bom dia! Bem-vindos a mais um Yoga de Pijama. Hoje eu tô muito feliz porque eu vou apresentar para vocês uma professora maravilhosa. Lembram que na semana passada eu comentei como que eu comecei no yoga? E eu falei da Carla, né? Pois é, e eu trouxe ela aqui hoje para se apresentar para vocês e para contar uma novidade incrível que a gente tem preparado com muito amor, com muito carinho, né, Carlinha? Olá, pessoal, bom dia. Eu estou muito feliz em estar aqui com vocês participando do Yoga de Pijama. A Carla, além de professora de yoga, de aero yoga e de tecido acrobático, vocês podem ver que a gente tem aí, né, muito em comum, né? Ela também é fisioterapeuta. E antes da gente contar essa nossa super novidade, a gente queria contar uma história aqui. Então fiquem aí até o final para não perder a novidade que nós vamos trazer, hein? Quem me contou essa história que a gente vai contar hoje pela primeira vez foi a Samara, uma outra amigona minha, também prof de yoga. E ela ouviu essa história do Will, outro professor de yoga, enfim, vai indo, né, boca a boca. E tô muito feliz que essa história tenha chegado até mim, porque eu quero também eu quero espalhar ela o máximo possível, porque eu acho que é uma história muito significativa, muito importante que muitas pessoas escutem. Então, vamos lá, Carlinha! Era uma vez um rio. Todas as pessoas que nasciam dentro daquele rio recebiam uma pedra na qual ficavam agarrados por toda a vida. O Zé, quando nasceu, recebeu uma pedra. A mãe, o pai, o avô. Todo mundo que vivia no rio vivia agarrado a uma pedra. Um dia, o Zé teve um sonho. E nesse sonho, uma voz dizia para o Zé soltar a sua pedra. Mas ele teve medo. Então ele foi contar essa história para a mãe e disse que queria soltar a sua pedra. A mãe ficou furiosa, gritou com o Zé, disse que ele não podia, que tem sido assim desde o princípio, que ele ia morrer se ele soltasse aquela pedra e que ele não voltasse a tocar naquele assunto com ela. Ele foi falar com o pai e o pai disse: "O mundo é assim. Você não muda o mundo, você só aceita. Você passa a sua vida agarrado à sua pedra e isso é tudo." Ele foi perguntar para o padre. O padre disse que aquilo era coisa do demônio, que todo mundo devia ser assim, que era assim desde que a vida é vida, desde o princípio do mundo. Mas mesmo assim, aquela vontade de largar a pedra não saía da cabeça do Zé. Ele olhava em volta para as pessoas com as suas pedras e ele não conseguia entender como é que só ele pensava em largar aquela pedra. O Zé começou a achar que ele estava ficando louco. Até que um dia, a vontade consumiu ele totalmente e ele soltou a pedra. A correnteza rapidamente soltou o Zé e ele subiu até a superfície e ficou se debatendo nas pedras do rio. Quanto mais ele se debatia para se defender das pedras, mais elas machucavam ele e mais difícil ficava de chegar à superfície. Quanto mais ele se debatia, mais ele sofria. Até que por um instante, ele percebeu que se ele se entregasse ao fluxo das águas, o corpo dele se machucaria menos. Então ele se soltou e se entregou para a correnteza. E deixou que o fluxo da natureza o levasse. Ele então chegou numa praia e viu o sol pela primeira vez na vida dele. Vocês conseguem imaginar a alegria do Zé em ver o sol pela primeira vez? Em ver as árvores e os pássaros? Em sentir o vento batendo no seu corpo? Ele viu as flores pela primeira vez. Observou atentamente os animais. Provou uma fruta pela primeira vez. Ele viu a lua e as estrelas, tudo pela primeira vez. O coração do Zé se encheu de prazer. Mas passados alguns dias, em certo momento, o Zé sentiu muita saudade dos amigos e da família que estavam no fundo do rio. E ele decidiu fazer o caminho de volta. Ia ser muito mais difícil, porque ele iria contra a correnteza.
mas ele foi corajoso e voltou. A primeira pessoa que ele procurou foi a sua mãe. Ele contou que soltou a pedra e contou o que encontrou, que existia vida melhor fora do rio. Ela disse que aquele não era o filho dela, que o filho dela não era assim, e que ele tinha morrido quando soltou a sua pedra. Ele foi então até o pai dele. O pai dele disse que ele não tinha mais filho, que o filho dele tinha morrido. No fundo do rio, começou a circular um rumor de que o menino maluco estava tentando se passar pelo Zé. E o Zé foi começando a achar perigoso continuar lá, porque as pessoas começaram a ficar brabas com ele. Ele foi então contar para o João, o amigo dele. E o João foi a única pessoa que reconheceu o seu amigo. O Zé contou para ele como o mundo era lindo. Falou do nascer e do pôr do sol, das frutas, das flores, e convidou o João para ir com ele. E o João aceitou. Então os dois soltaram as suas pedras. O João se debateu muito, e quanto mais ele se debatia, mais ele se machucava. Já o Zé já sabia que era melhor deixar fluir e ser levado pelo fluxo das águas. E ele dizia: João, se entrega que assim você não vai se machucar. O João e o Zé desembarcaram naquela praia. O Zé ensinou o João a admirar o pôr e o nascer do sol. Em que parte dessa história você acha que você está? No fundo do rio, agarrado à sua pedra, tendo a certeza de que é assim que o mundo funciona, começando a se questionar sobre esse peso que você carrega, conversando com outras pessoas sobre isso, que não entendem, não te ouvem. Será que você está consciente de que precisa soltar a pedra, mas não tem coragem para isso? Ou será que você já soltou e agora está se debatendo? Ou talvez você já esteja apenas apreciando o nascer e o pôr do sol. Independente aí do momento que você esteja, se você já começou a perceber que a vida pode ter mais cores, que você poderia se sentir melhor com você mesmo, que a felicidade poderia ser mais constante, que você poderia estar mais em paz, o tapetinho de yoga é o início do caminho. E é com muita alegria que a gente anuncia aqui o nosso tapetinho de yoga, a prática para a vida real. Essa vai ser uma plataforma de videoaulas para vocêzinho mesmo, vir fazer yoga virtualmente, muito bem acompanhado, muito bem orientado, mas sempre do seu jeito, sempre no conforto do seu tapetinho. Esse é um projeto novo que eu e a Carla estamos criando com muito carinho e com base em toda a nossa experiência. E, enfim, te convido aí para fazer parte. Essas videoaulas, elas vão ser sempre mescladas. Uma aula vai ser minha, outra aula vai ser da Carla, porque a gente acredita que nós duas temos maneiras diferentes de ensinar e de trabalhar, e essas maneiras também são muito complementares. Então, no próximo Yoga de Pijama, a gente vai espiar um pouquinho dentro do tapetinho de yoga para você entender um pouquinho mais como ele funciona. Para acompanhar o lançamento e aproveitar aí todas as novidades, acompanhe lá no Insta o Tapetinho de Yoga, que a gente vai estar sempre postando, sempre contando, certo? Eu espero ansiosamente vocês por lá. Beijo, beijo!